Olá galera, eu sou o Nano e hoje eu tô aqui para explicar para vocês a nova regra da ANAC que foi publicada ontem relativa à operação de drones. Vamos lá? Então, a regulamentação ela dividiu em duas categorias, o que eles chamam de aeromodelo e o que eles chamam de aeronave remotamente pilotada, ou RPA. O que distingue um do outro não é nem que tipo de drone você tem, é para que você vai usar o drone. Um aeromodelo é um drone usado para fins recreativos. Uma aeronave remotamente pilotada, ou RPA, ela é usada para fins comerciais. Eu vou explicar primeiro a regra de aeromodelo, a regra de uso recreativo, porque ela é mais simples, eu acho que ela é que vai se aplicar a praticamente todo mundo, e depois eu explico a regra para RPA. Para o uso recreativo, se o seu drone tiver menos que 250 gramas, você não precisa fazer nada. Você só precisa entrar dentro das restrições do uso recreativo que eu vou falar daqui a pouco. Se o seu drone tiver mais do que 250 gramas, você precisa entrar no site da ANAC, eu vou pôr o link na descrição do site exato, e cadastrar o seu drone. É um formuláriozinho simples, ele vai perguntar, você vai entrar lá, cadastrar novo operador, ele vai perguntar os seus dados pessoais no primeiro formulário, depois ele vai te passar para um segundo formulário, onde você pode cadastrar drones, você vai escolher um número de identificação para ele, que você vai ter que anotar no corpo do drone, esse número depois. E aí a terceira página vai ter lá o link para baixar os certificados dos drones, que na hora que você for voar ele, você vai precisar ter os certificados em mãos. Não precisa estar impresso. Lá no site ele fala que pode ser mostrado de maneira digital, ou seja, você pode ter o certificado no seu celular e continua servindo normalmente. O uso não recreativo ele impõe algumas restrições. Você tem que operar visual, que é o que eles chamam de VLOS. Você tem que estar o tempo todo, você tem que conseguir enxergar o drone em todos os momentos. Você tem que operar abaixo de 120 metros de altura, você não pode passar de 120 metros de altura. E uma restrição que essa se aplica na verdade para todo mundo, você tem que manter 30 metros horizontais de pessoas. O ponto onde o drone está em cima não pode estar a menos de 30 metros de pessoas, a não ser que tenha alguma barreira entre as pessoas e o drone, ou seja, a pessoa não possa sair correndo para baixo do drone, ou esteja combinado com a pessoa, previamente esteja conversado com a pessoa que você vai passar o drone perto delas e a pessoa tenha concordado no drone passar perto dela. Já o RPA, aeronave remotamente pilotada, ou seja, para fim comercial, ele foi dividido em 3 classes. No RPA, qualquer um dos 3 você vai precisar ter um seguro, pelo que eu consegui entender do que está no site da ANAC, mas essa é uma parte da informação que ainda não está muito completa no site da ANAC, eles ainda não têm muitos detalhes sobre esse seguro. Mas aparentemente você vai precisar ter um seguro, eu não consegui achar mais informação sobre esse seguro. E os drones eles são divididos em 3 classes nesse caso. Essas 3 classes são de acordo com o peso do drone. A primeira, que é a classe 3, que é os drones mais leves, se você estiver operando nos mesmos limites do voo recreativo, ela segue a mesma regra do voo recreativo. Até 250 gramas, não precisa de certificado nem nada. Acima de 250 gramas, até 25 quilos, que é o limite do classe 3, você precisa estar com o drone cadastrado no site da ANAC e carregar o certificado de cadastro. Se você for voar o classe 3 além dos limites do recreativo, ou seja, acima de 120 metros, ou além do campo de visão, você precisa, o drone ele precisa ter o projeto registrado na ANAC, e além disso, ele precisa ter uma matrícula igual a matrícula de avião, ele vai ter um certificado de aeronavegabilidade, e você precisa carregar todos esses documentos. O classe 2, que é de 25 kg até 150 kg, ele é uma regra similar,
o projeto precisa ser registrado na ANAC e homologado pelo menos uma vez. Aí vem a diferença. Ele precisa que o projeto do drone seja homologado e daí você vai matricular ele na ANAC, ele vai ter uma matrícula também e você vai ter que carregar o certificado de aeronavegabilidade desse drone. O classe 1, que é acima de 150 kg, o drone, especificamente o seu drone, precisa ser homologado na ANAC e ele precisa passar pelo mesmo processo de homologação de aeronave tripulada, o mesmo processo de homologação de avião. Em todos os casos se aplica aquela mesma restrição de 30 metros de pessoas, a não ser que tenha uma barreira ou as pessoas tenham concordado em um drone voar perto delas. A responsabilidade é do operador do drone. Qualquer dano a qualquer pessoa ou qualquer propriedade de qualquer pessoa, se causar algum dano, a responsabilidade é do operador do drone. Com relação à habilitação, se o piloto precisa ser habilitado ou não, só precisa ser habilitado pela ANAC quem for pilotar o classe 3 fora dos limites iguais ao limite do recreativo, o classe 2 e o classe 1. Esses três casos, o piloto precisa ser habilitado, ele precisa ter uma carteira. Eu não consegui identificar ainda exatamente que tipo de carteira que esse piloto precisa ter, mas o piloto precisa ter uma carteira específica emitida pela ANAC. Resumindo, acho que a maioria das pessoas vai cair ou no uso não comercial, no uso recreativo, ou no uso comercial no classe 3, que basicamente, se você operar enxergando o drone e não indo acima de 120 metros, que é bastante alto já, você vai cair na regra de simplesmente registrar o drone no site da ANAC. O cadastro é extremamente simples, ainda tem alguns bugs. Eu cadastrei o meu hoje, ele ainda não permite colocar vírgula no peso, ou seja, meu drone pesa 1,5 kg, eu tive de registrar ele como 2 kg, porque eu não tinha como pôr o formulário não permitia eu digitar vírgula, não sei se é alguma compatibilidade do meu navegador, o que é. E também eu achei um outro bug onde quando você põe, ele tem 5 fabricantes já pré-cadastrados. Se o seu não tiver na lista, ele tem uma opção outros que você tem que digitar o fabricante. E quando eu coloco outros e digito o fabricante do meu, ele põe um dos que estão lá e não põe o que eu digitei. Mas eu acredito que em breve a ANAC deve corrigir esses problemas. Mas já está funcionando bem, é fácil, é rápido o cadastro. E uma vez que você cadastrou, fica dentro dos limites, o tempo todo visual com drone e abaixo de 120 metros e não vai ter problema. Uma outra coisa que eu queria lembrar também é se você for operar comercial, você precisa ter o drone homologado pela Anatel também, não é só pela ANAC. Para fim recreativo, a Anatel não exige a homologação, mas para fim comercial, a Anatel exige a homologação. Eu vou pôr link na descrição de como você fazer essa homologação. Basicamente, você precisa ter a homologação da FCC dos Estados Unidos, o manual do drone, alguns outros documentos do drone e pagar uma taxa de R$200 para a Anatel homologar seu drone. Então, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer outras dúvidas, coloquem no comentário abaixo. Se eu souber, eu respondo logo. Se não, eu descubro a resposta e respondo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, deem like aí no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.